Graça e paz, irmãos. Mais uma noite, ou pode ser tarde para alguns, né? Ou bom dia para outros, dependendo do horário que você vai estar assistindo aí, vai estar cultuando a Deus conosco. Mas que bom nós estarmos juntos aqui. Eu gostaria de convidar você a preparar o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você. Mas antes disso, nós temos um texto aqui que a gente vai ler, mas antes da gente ler o texto, antes da gente orar para que tudo aquilo que a gente vai fazer aqui seja bênção, seja algo maravilhoso para os nossos corações, eu queria convidar você a, nesse momento, abençoar a vida de algumas pessoas. Então eu quero que você clique aí na sala, para você montar uma sala com os seus amigos aí, você pode clicar aí embaixo, vai ter um lugar para você compartilhar, aí você monta uma sala para as pessoas que seguem você aí, as pessoas que fazem parte do seu Facebook, possa poder estar junto com você e vocês poderem compartilhar aquilo que Deus está falando, e é uma maneira também de você abençoar outras pessoas. Então eu peço para você clicar aí e compartilhar ou montar uma sala de vídeo aí, uma sala com seus amigos, para a gente poder cultuar a Deus juntos aí em nome de Jesus. Mas eu quero compartilhar com você o texto de 2 Crônicas, capítulo 14, os versos 11 e 12. Aqui está falando sobre o rei Asa. Nós estamos nesse tempo de pandemia enfrentando um inimigo muito difícil, né? Ao qual nós não vemos ele, ao qual muitas pessoas têm sido infectadas, há uma série de questões que estão envolvidas, questões econômicas, questões políticas, e isso tem virado algo muito difícil de se lidar. Não se sabe ao certo o que se faz, se abre o comércio, se fecha o comércio, ou seja, tem sido algo difícil para todos. Mas eu queria usar o texto de 2 Crônicas, capítulo 14, onde o rei Asa faz uma oração, porque ele estava enfrentando aqui um exército de 1 milhão de soldados, no versículo 9, e quando chega no versículo 11, ele faz uma oração a Deus. E eu quero usar essa oração para que nós oremos para o início do nosso culto de hoje. E olha só a oração do rei Asa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Versículo 12. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Eu queria grifar aqui, é o que Deus falou comigo essa semana, na minha leitura bíblica, ao qual o rei Asa diz: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Esse vírus, ele é um vírus muito complicado. Mas eu sei que Deus é um Deus que ajuda os fracos. É um Deus de misericórdia. E se você se sente fraco diante dessa pandemia, eu quero convidar você a orar comigo agora aqui e pedir para que esse culto seja um culto de fortalecimento da minha vida, da sua vida, da minha família, da sua família, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí onde você estiver, para nós orarmos juntos e pedirmos: Deus, ajuda-nos nesse tempo de pandemia e usa esse culto para falar conosco, para nos fortalecer em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, da mesma forma como o Senhor abençoou o rei Asa, diante desse exército etíope, ó Deus, de 1 milhão de soldados. O Senhor possa nos ajudar, Senhor, nesse tempo de pandemia, fortalecendo as nossas vidas. E eu quero clamar a Ti, Senhor, para que o culto de hoje seja um culto fortalecedor, seja um culto esclarecedor, seja um culto animador, Senhor. Que seja um culto que, ao término, no amém, Senhor,
nós possamos, ó Deus, dizer que o Senhor nos fortaleceu, que o Senhor nos direcionou, que o Senhor nos levantou. Senhor, em nome de Jesus, que assim seja durante o culto de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém? Eu quero dizer para você que tem sido assim muito bom nós estarmos juntos. E eu creio que mais um domingo, mais um culto vai ser também. Porque o nosso Deus está conosco e Ele nos ajuda. Bom culto, que Deus abençoe a sua vida. Boa noite, pessoal. Boa noite, Igreja do Senhor. A paz do Senhor. Amém? Nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, para cantar louvores a Ele, que é o único que é digno de receber o nosso louvor. E eu gostaria que nesse momento você deixasse tudo o que você está fazendo e se comportasse como se você estivesse dentro do templo, dentro da igreja, né? A igreja somos nós, a casa de Deus somos nós. Então, que nesse momento, se você puder fechar os teus olhos e durante o louvor você tiver vontade de erguer as suas mãos e você achar que Deus merece isso, que você faça, que você não se acanhe e que verdadeiramente nosso comportamento diante da presença do Senhor seja esse, como se a gente estivesse na casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar Ele. Muito digno de receber todo louvor e toda adoração. Deixa em nós, Senhor, verdadeiros adoradores.
Então, continuando, né, esse nosso encontro semanal, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Alguma vez passou na sua cabeça que Deus teria os seus preferidos? Alguma vez você imaginou assim, Deus tem lá seus escolhidos, tem as pessoas que Ele prefere, eu estou fora dessa lista do amor de Deus? Não sei se já passou isso pela sua cabeça. Agora, eu penso que essa ideia de ter preferidos, vamos dar um exemplo, numa família, é algo assim repugnante, trazendo para a realidade humana, né? Basta o pai ou a mãe dar mais atenção para um filho do que para o outro, e logo ele vai ter dois problemas. Logo esses pais vão ter dois problemas. O que se sente preferido vai se sentir o tal, e o que não se sente o preferido vai sofrer rejeição. Então, é uma coisa muito séria. Um exemplo bíblico disso é a família de Jacó. Jacó deu uma preferência para José, o seu filho, em detrimento dos outros irmãos. E o que aconteceu? José cresceu sem saber lidar com essa preferência e os irmãos com muita raiva dele. E quando eu digo que José cresceu sem saber lidar com isso, é porque no final da história, quem já leu ali em Gênesis, sabe que ele teve muita dificuldade de perdoar os irmãos. E essa dificuldade de perdoar os irmãos é justamente porque ele se sentia realmente melhor do que os outros. Então, eu queria, assim, considerar com você algumas coisas a esse respeito. Nunca pense que Deus tem lá seus preferidos e que Ele já fez essa escolha e não adianta ninguém correr para cá ou correr para lá, fazer isso, aquilo, porque já está tudo determinado. Não pense assim. Nós podemos ter, por exemplo, trazendo para a esfera humana, animais preferidos, viagens preferidas, clubes esportivos preferidos, plantas preferidas, cores, alimento, roupa. Mas quando a gente traz isso para os parentes, especialmente parentes de primeiro grau, por mais sutil que sejam as nossas preferências, nós teremos problemas, porque as nossas preferências sempre serão encaradas como injustiça. E é assim, não adianta a gente pensar diferente. Há pessoas hoje que não frequentam a igreja, e nesse tempo de pandemia não mudou muito, porque eles já não iam à igreja, mas eles não pensam em igreja, têm parentes ligados à igreja, mas eles se sentem meio distantes e meio alienados, meio esquecidos, né? O seu relacionamento com Deus é muito fortuito, muito raro, e meu pensamento é que muitos são assim porque caíram na mentira de que Deus não tem interesse por eles, porque Deus já tem os seus escolhidos. E o pior, que eles têm alguns versículos na manga para apoiar esse tipo de pensamento. Por exemplo, o mais citado é aquele de Mateus 10,16. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas os exegetas da Bíblia, os que estudam a Bíblia, e eu pesquisei isso aí esses dias, eles não veem esse texto como algo particular, algo individual. A maioria das pessoas que estudam a Bíblia e fazem exegese do texto estão muito mais para reconhecer aqui a relação entre Israel e a igreja do que algo assim muito individualizado, né? Vamos tentar entender isso. Quem nos ajuda muito nesse ponto é o apóstolo Pedro. Pedro, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, e eu queria chamar a sua atenção para o versículo 1 e 2, o comecinho da primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, escolhidos de acordo... Não, peraí, eleitos de Deus, escolhidos de acordo... Então ele está reforçando aquilo que está lá em Mateus. Calma. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, escolhidos de acordo com o pré
pré-conhecimento de Deus. Em algumas Bíblias diz presciência de Deus Pai. Ou seja, o conhecimento de Deus é muito diferente do nosso conhecimento. A gente, para conhecer alguma coisa, a gente tem que investigar, a gente tem que procurar, a gente tem que perguntar, a gente tem que pensar. Deus, ele pré-conhece, ele tem uma presciência de acontecimentos futuros. Não que ele controle esses acontecimentos futuros, não que sejamos como marionetes, não que o mundo seja um grande tabuleiro com peças totalmente inertes, sem vontade, e que Deus as manipulasse a seu bel prazer. Deus pré-conhece. Deus estabeleceu um plano perfeito de salvação e nos predestinou em Cristo. Cristo foi o plano perfeito de Deus e ele cumpriu todas as profecias a seu respeito, porque Deus sabia tudo o que aconteceria exatamente como de fato aconteceu com Jesus. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, cremos em Cristo, somos inseridos nele, somos colocados nele. Jesus Cristo sendo o único e suficiente Salvador e Senhor, estando com Ele e nele, estamos nele predestinados. É como se Jesus fosse a arca de Noé e nós entrássemos naquela arca. Estando nele, estamos então eleitos e escolhidos. Deus faz o que só Ele pode fazer, Ele provê a nossa salvação. Ele nos oferece a salvação. Ele planeja, executa e aplica a salvação. E todo que nele põe a sua confiança, reconhecendo-se pecador, é salvo, tá? Adentrando no desígnio e no propósito de Deus. Se alguma coisa que Deus considera inviolável, é a vontade do ser humano. Deus nos criou como Ele, e Deus é livre. E ter a imagem e semelhança de Deus é ser livre para fazer a escolha. Adão e Eva foram colocados no jardim e Deus poderia ter colocado um arame farpado ou uma cerca eletrocutada ao redor daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se Deus fizesse isso, eles seriam simplesmente inocentes. Mas Deus pondera e Deus considera que eles teriam direito de fazer a opção e fizeram. Uma péssima escolha, mas fizeram. Porque a liberdade é importantíssima na história da salvação e na obra de Deus junto à humanidade. O melhor exemplo para nós entendermos essa questão de eleitos, de escolhidos, de salvos, de liberdade, da nossa vontade, eu queria que você abrisse seu coração. Nunca se veja uma pessoa esquecida, uma pessoa abandonada por Deus, alguém que está fora do escopo do amor de Deus. Eu chamo você para ir comigo até o pé da cruz. Nós vamos agora ouvir em Lucas, capítulo 23, de 39 a 43, aquele momento épico em que Jesus, no centro, trava um contato com dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Veja só, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez." Versículo 42, e acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Por que somente um recebeu a promessa do paraíso? Ah lá, está vendo, pastor Sérgio? É isso mesmo, uns são chamados, outros são escolhidos. Não, espera um pouco. Vamos analisar essa situação. Em primeiro lugar,
Cristo estava no meio dos dois malfeitores. Jesus estava ali, a presença de Jesus estava ali. O sangue derramado estava ali. Para os dois. Jesus se tornou disponível para os dois. Jesus se ofereceu ali para os dois. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso. Eu queria que você agora atentasse para esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. 1 Coríntios 5, 14 e 15. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você está entendendo? Cristo morre por todos. A morte de Jesus alcançava tanto o malfeitor da direita quanto o malfeitor da esquerda. Ambos eram malfeitores, ambos eram pecadores, ambos estavam condenados pela lei dos homens e pela lei de Deus. Mas a morte de Jesus foi oferecida e ela é todo poderosa para salvar os dois. Porém, só um demonstra arrependimento e fé. Eis a questão. Versículo 41, lá do Lucas 23, veja só o que diz o malfeitor que creu. Nós, na verdade, ele está repreendendo o outro, nós, na verdade, com justiça, estamos aqui, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Percebe? Um dos malfeitores reconhece o seu pecado, sabe que aquela sentença era dele e ele teria que cumprir aquela sentença. Ele estava ali porque os seus atos o levaram ali. Então ele está convencido que ele não tem absolutamente nada, ele não tem nenhum álibi, ele não tem onde se firmar para pedir alguma coisa para Deus. Ele está ali morrendo, faltam alguns momentos para ele se despedir dessa vida, mas ele está arrependido, ele está quebrantado, ele está entendendo que realmente ele nada é sem Deus. Então ele olha para Cristo e apela pela sua salvação. Isso é algo tão glorioso. Eu queria que você pensasse nisso, que você pensasse na sua condição diante de Deus e jamais endurecesse seu coração. Pelo contrário, arrependesse dos seus pecados e confiasse em Jesus como ele fez. Atos capítulo 3, verso 19 e 20, nós lemos assim: arrependei-vos, pois, mensagem do apóstolo Pedro, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que pela presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, esse moço que diz isso para Jesus, esse homem, ele o faz no exercício da sua liberdade, consciente dos seus erros, e plenamente convencido de que aquele homem pendurado na cruz da sua frente é o Cristo, o Filho de Deus, o que veio do céu e que estará voltando para o céu. Então, ele apela à sua misericórdia e ao seu perdão, confia em Jesus a sua alma. E ele ouve dos lábios de Jesus: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Agora, e o outro? O outro, ele rejeita a oferta da salvação. No atributo da sua liberdade, no gozo da sua possibilidade de escolher, ele não escolhe, ou melhor, ele escolhe, mas escolhe não escolher Jesus. E o que ele diz? Um dos malfeitores crucificados, verso 43, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Usando de ironia. Salva-te a ti mesmo e a nós também, pensando somente aqui na terra, totalmente desconectado da realidade interior de si próprio e muito menos totalmente desconhecedor da graça e da bondade de Jesus. Ele blasfema, ele zomba, ele ironiza, ele despreza. E Deus não leva para o céu quem não quer ir para o céu. Deus não salva quem não quer salvação. Todo aquele que o buscar
Ele diz: de maneira nenhuma eu o lançarei fora. A verdade é que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Mas há pessoas que não o farão. E Deus conhece de antemão essas pessoas. E eu queria que você abrisse o seu coração, despertasse sua consciência. Você precisa de salvação. Sua alma precisa de salvação. É necessário que você observe melhor a realidade ao seu redor. Olhe para dentro de você, veja a carência espiritual que você tem e entregue a sua vida para Jesus. João capítulo 3, verso 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Tá bom, pastora, onde isso nos leva? Deus fez a parte que lhe cabia. Deus mandou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele já fez a parte dele. Ele viveu 33 anos sem pecado, ele foi condenado à crucificação, morreu derramando o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, abriu a possibilidade da salvação e da vida eterna. Agora cumpre a mim e a você conhecermos e reconhecermos Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Não pense em religião quando você pensa em salvação. Pense numa pessoa, na pessoa de Jesus. Ele está agora batendo a porta do seu coração. Ele está tocando na sua consciência. Ele está constrangendo você a confiar unicamente nele. Não confie em pastores, em padres. Não confie em igrejas, por mais bonitas, mais suntuosas, mais bem elaboradas, mais bem organizadas que elas sejam, elas não salvam. O único que salva é Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que nós sejamos salvos, diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, verso 21 a 23, diz assim: agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você está incluído nisso. Deus te incluiu na salvação. Deus pensou em você quando mandou o seu Filho. Deus sabia que você era um pecador e que não haveria chance alguma para você. Deus sabia que não haveria nada que você pudesse fazer para tornar-se aceitável diante dele. Deus reconheceu isso, que o pecado desgraçou a minha vida, a sua vida e toda a humanidade. Por isso hoje, Deus está te trazendo essa mensagem. Deus está possibilitando esse som e essa imagem entrarem dentro da sua casa por meio do seu aparelho que está ligado agora. Há uma presença de Deus, você sente o calor de Deus no seu coração. É o chamado do Senhor, é a oportunidade que Deus está te dando. Nós não sabemos quantas mortes ainda acontecerão. Eu não quero aqui ser um profeta da desgraça. Nós não sabemos se depois desse vírus virá mais 2, mais 3, mais 4. Nós não sabemos o quanto esse planeta aguentará toda essa maldade que pesa do homem contra ele. Mas uma coisa nós podemos saber: a porta da graça está aberta, os braços de Deus estão abertos, e esse pregador fala agora para você, tocando na sua consciência e no seu coração: chegou o tempo de você entregar a sua vida para Jesus. A salvação foi providenciada para todos, e isso inclui você. Porém a Bíblia diz: a fé não é de todos. Infelizmente, 2 Tessalonicenses 3:2, a fé não é de todos. Eu não sei se você crê em Jesus, mas através dessa mensagem Deus está instilando fé no seu coração, para que você creia nele, para que você o receba agora como seu Senhor e Salvador. Talvez você já tenha aí uma família cristã por trás, talvez você tenha a sua esposa que já é cristã, ou é o seu marido, ou é a sua avó, e as coisas estão realmente confusas para você nesse tempo. Tem tanta coisa na internet, quantas vozes estão sendo
anunciadas aí, quantas pessoas estão propalando as suas crenças. Mas nessa hora eu convido você para orar comigo, entregando a sua vida a Jesus. Pai, este é o momento desta pessoa que me ouve, fazer a sua entrega, Pai. Eu creio que ela já sabe o que ela tem que fazer. Eu creio, ó Deus, que ela já tem o entendimento, porque essa mensagem não está sendo pregada em vão. Deus querido, nós estamos aqui humildemente, com toda a simplicidade, simplesmente anunciando o caminho da paz, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Deus, faz queimar no coração dessa pessoa agora a certeza de que ela é amada e que em Cristo os seus pecados estão todos perdoados. Faz com que ela perceba, Senhor, que um dia o Senhor pensou nela e do alto da cruz morreu por ela e voltou ao céu por ela e um dia retornará para ser realmente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que esta oportunidade, que esse momento seja um momento agarrado por ela e que o Senhor possa viver para sempre nesse coração. Abre esse coração, faz com que este seja o momento de fé para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se você gostaria de conhecer melhor a Cristo, nós estamos aqui nos colocando à sua disposição. Por favor, mande o seu e-mail para nós. Tá? Você pode entrar na página da igreja ou então ligar para nós, 3582-3366, prefixo 19. Nós vamos tentar entrar em contato com você e ajudar você com um estudo bíblico online, para que você possa fazer no seu lar, na segurança do seu lar, e a gente assim te dá um pouco mais de conhecimento dessa fé maravilhosa que é a fé em Jesus. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém. A graça e a paz do Senhor, queridos. Então nós vamos dar sequência a esse momento agora com um tempo de intercessão. Nós vamos nos dirigir ao Senhor, exaltá-lo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, agradecendo, porque em meio a toda essa situação, Ele é o Deus que tem cuidado de nós, tem nos guardado. Então nós vamos ter esse tempo agora para juntos nós orarmos ao Senhor e ministrarmos a Ele nossa intercessão. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que podemos estar aqui, mesmo à distância, mas juntos com tantos irmãos. E queremos nessa hora te agradecer, porque em meio a toda essa situação de pandemia, toda essa situação de distanciamento social, o Senhor tem cuidado de nós. Em meio a toda a crise, em meio a toda a complicação, a tua bondade, a tua graça tem sido estendida às nossas vidas. E eu quero nessa hora colocar diante do Senhor cada uma das nossas famílias e pedir que o Senhor continue nos sustentando com o teu braço forte, com a tua mão poderosa. Eu ministro sobre cada um dos meus irmãos nessa hora a graça do Senhor, a cura do Senhor, a proteção do Altíssimo. Como diz a tua palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Que cada um de nós, individualmente, mas também como famílias, possamos estar descansando nesse esconderijo do Altíssimo, recebendo do Senhor toda a ministração e tudo aquilo que é necessário para nós continuarmos e sairmos dessa situação vitoriosos. No nome de Jesus Cristo, eu clamo pela tua bênção sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. E pedimos, ser conosco, Pai Santo, no nome de Jesus, mas também derrama da tua bênção sobre a nossa nação brasileira. Nós pedimos um basta para essa situação dessa pandemia. Nós sabemos que diante dos olhos humanos, diante da situação humana, a coisa é tão complicada, é praticamente impossível, mas tu podes, porque tu és o Deus de toda graça, que tens todo o poder nas tuas mãos e que apenas uma única palavra tua resolve toda essa situação. Então, por isso que nós clamamos ao Altíssimo nessa hora, por bênçãos do Senhor sobre a nossa nação brasileira. No nome santo de Jesus é que nós oramos, agradecidos e convictos de que o Senhor é aquele que responde à nossa oração, é aquele que ouve o nosso clamor. No nome de Jesus. Amém.
E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, pastor. Me fala aí, quem era o Décio Roberto antigamente? O Décio Roberto antigamente era uma pessoa, era uma criança, era um adolescente cheio de expectativa como todas as outras, né? Que queria jogar bola, que queria ser um cantor, que queria ser um jogador de futebol, mas que sempre tinha algo que faltava, né? Algo desconhecido, Sim. que eu, né, não sabia como conhecer. E conforme fui crescendo, foi preenchendo a minha vida com as coisas que tem nesse mundo mesmo, Sim. que são boas. Sim. Mas da adolescência para o início da juventude, mais ou menos com 13, 14 anos, né, parecia que eu estava querendo viver uma depressão. Porque de segunda a quinta era difícil viver, mas de sexta e depois sábado, domingo, que era o fim de semana, aí era gostoso, porque eu conseguia ir me preenchendo, né? Ou atrás de uma bola, ou ajudando os meus pais, ou soltando pipa, enfim. Normal. E depois eu fui crescendo, aí as outras coisas da juventude foram ocupando, né? O fim de semana, a noite, né? Uma bebida, né? Uma festa, um churrasco, coisas que faz parte da juventude. Sim. Só que chegou um momento que não dava mais. Então, o Décio, antigamente, ele cresceu nessa toada, como muitas outras pessoas, né? Mas chegou um momento em que parece que nada me saciava. Entendi. Então, esse era o Décio, até antigamente, até mais ou menos seus 20 anos. E como é que aconteceu a mudança? A mudança foi por meio de os familiares, né? Que foram modificados as vidas por causa de Jesus, né? Amigos, na época de faculdade, começavam a falar um pouco para mim, né? Nas viagens de ônibus daqui para São Carlos, onde eu estudei, as pessoas falavam, conforme eu dava margem, porque eu não gostava muito, principalmente em casa, né? De falar de assunto de religião, de falar de assunto de Bíblia, de Jesus. Então, a mudança foi acontecendo conforme eu olhava para trás, via aquele desconhecido, né, dentro de mim e vendo outras pessoas que estavam conhecendo algo diferente. E eu comecei a questionar, será que isso é verdade? Sim. Né? E até que um dia eu não aguentei. Né? Eu lembro que foi no primeiro ano, no segundo ano de faculdade. Né? Determinadas coisas foram acontecendo e eu cheguei em casa e eu fiz uma oração aquele dia, um dia à tarde eu estava estudando. Eu falei, Jesus, se o Senhor realmente existe, a partir de hoje eu não vivo mais do jeito que eu vivi até agora. Sim. Eu disse as seguintes palavras, Senhor Jesus, eu te entrego a condução do meu coração. E a partir de hoje é o Senhor que vai me dirigir. Eu não vou mais dirigir sozinho. Ah, muito bom. E como é que você se sente hoje? Hoje, o desconhecido, que para mim era desconhecido, eu conheci. Que é Jesus. Que é o amor, o plano de salvação de Deus por meio do Filho dele, Jesus Cristo. Sim. Hoje, aquele buraco, posso dizer assim, não existe mais. Sim. Ele está preenchido. Hoje eu tenho paz nos meus pensamentos, paz para tomar uma decisão. Hoje eu tenho alegria, tenho dificuldades, lógico, como todo mundo tem. Sim. Mas eu sei quem eu posso contar. Ah, que bom. Eu tenho certeza, né, que essa vida, quando ela passar para mim, Deus tem um plano de eternidade para mim com Ele. Muito legal. Rapaz, muito bom conversar com você. Opa, Muito bom você conhecer a tua experiência, tá bom? Continua firme. Amém. E através de você, Deus vai tocar muitas pessoas. Né? Muito bom estar contigo aqui. Obrigado. Mais
Bíblia estava falando. E como o Estevão falou, a Alice é um tremendo presente de Deus. Filhos, a Bíblia diz que são herança do Senhor, né? Eu vou ler aqui, eu não vou fugir muito do convencional, né? Daquilo que geralmente a gente ouve numa apresentação, porque a palavra de Deus ela sempre se renova, que é Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Eu tenho certeza que com todo carinho, todo amor dos pais, Alice vai ser criada nesses caminhos. Aliás, ela já estava sendo gerada e eu acredito que vocês já pensavam nisso, né? Então, nesse momento, eu vou pedir para o Carlos fazer essa oração. Ele vai estar apresentando a Deus, consagrando a vida da Alice. Eu convido todos a orar juntos em nome de Jesus. Amém. Nós, antes de orarmos, eu queria agradecer a Deus por este presente. Amém. Que é um presente de Deus nas nossas vidas. A nossa Alice que veio para alegrar. Obrigado, Jesus. Apresentar não é simplesmente orar, né? É apresentar a Deus ou consagrar a Deus. E Estevão e a Vivi estão assumindo um compromisso, né? Já assumiram já, né? Ao falarem na fala de vocês, que quando nós apresentamos ou consagramos a criança a Deus, nós estamos assumindo um compromisso diante de Deus, de ensinar, de cuidar e nos caminhos do Senhor, os nossos filhos. Então esse compromisso que vocês estão fazendo hoje diante do pastor, diante da família, de continuar instruindo a nossa Alicinha nos caminhos de Deus, para que quando ela crescer, ela não se ausentará dele. Amém? Vamos orar e consagrar a Deus. Glória a Deus. Amado Deus e Pai eterno, Senhor. Deus, no nome de Jesus Cristo, teu eterno, teu amado Filho, nós louvamos, bendizemos e adoramos o teu nome. Amém. Por este momento tão sublime Glória nas nossas vidas, Pai eterno. Amém. Ao apresentarmos Alice diante de ti, consagrando esta criança no teu altar, Senhor, querendo pedir a tua bênção sobre esta criança, pedindo ao Pai amado que a unção do teu Santo Espírito possa estar sobre a sua vida. Pai querido, que o Senhor venha livrar de todo mal, que o Senhor venha livrar de toda seta, que o Senhor venha livrar, Pai amado, de todas as perseguições deste mundo, mas que ela venha crescer uma criança abençoada, debaixo da tua graça, debaixo da tua santa e gloriosa proteção. Eterno Deus, assim como Jesus, o teu filho, foi apresentado ao templo, nesta hora nós apresentamos, nós consagramos a nossa Alice ao Senhor, que esta criança venha crescer o instrumento da tua mão, sendo vaso usado para a tua glória, usado nas tuas mãos. Seja, Pai amado, o dom que o Senhor tiver para ela, mas ela será um instrumento na tua mão. Pai querido, dê graça ao Estevão, dê graça à Bíblia para instruí-la no teu caminho. Pai querido, que a sabedoria do céu e a inteligência do céu possa estar sobre a vossa vida. Pai amado, assim nós oramos, assim nós consagramos Alice ao Senhor, para a glória e para a honra do teu santo nome. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queria ler rapidamente aqui o certificado de consagração, que diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. No dia 14 de junho de 2020, dia do Senhor, foi consagrado ao Senhor Deus Todo-Poderoso, consagrada Alice Damasceno dos Santos, filha de Estevão Carlos dos Santos e Vivian Solange Camilo Damasceno dos Santos, sendo os avós paternos Carlos Alberto dos Santos e Zilda Aparecida da Silva dos Santos, e os avós maternos Reginaldo José Camilo dos Santos e Ana Sofia Pereira, havendo nesse lindo dia muita alegria na igreja e no céu. Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Glória a Deus, que bom
Eu creio que Deus tem falado com você, que Deus falou com você. E aproveitando acerca disso, você que deseja conhecer melhor a palavra de Deus, você que deseja receber um estudo bíblico, nós estamos disponibilizando para você. Estamos nos organizando aí agora nesse novo tempo, né? Esse tempo de pandemia, esse tempo de internet. Nós estamos nos organizando para poder oferecer para você estudo bíblico através da internet. Então, se você deseja fazer um estudo, conhecer melhor o Evangelho, investigar o Evangelho, manda para a gente um e-mail. O e-mail é o seguinte: mevecstr@gmail.com. Você manda um e-mail para nós que nós vamos devolver esse e-mail com o estudo bíblico. Nós vamos entrar em contato com você para você poder realizar um estudo bíblico, conhecer melhor a palavra de Deus. Para os conhecidos, para os membros da igreja, esse é aquele antigo estudo Investigando o Evangelho. Então você que já fez, não precisa mandar e-mail porque você já conhece esse material. Esses são para os novos que querem começar essa caminhada a conhecer melhor a palavra de Deus, tá ok? Tem um outro aviso, sobre o nosso devocional semanal. Na verdade é diário, né? Mas nós soltamos ele semanalmente, que é o Deus Todo Dia. Então, toda semana, na página da Vida em Cristo, e também os líderes de grupo familiar vão estar mandando aí nos grupos de WhatsApp, tá bom? Então, devocional Deus Todo Dia um capítulo da Bíblia para a gente ler junto, para a igreja ler junto. Você que de repente está sem ideia de por onde começar as suas leituras, não está fazendo nenhum devocional, vai aí uma dica do pastor para você, tá bom? E eu quero terminar essa reunião lendo mais um texto da Palavra de Deus. Eu conversava com o pastor Pacheco e depois a gente viu assim que o texto que Deus tinha colocado no coração dele para começar o culto era mais ou menos parecido com o texto que Deus colocou no meu coração para encerrar o culto. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o 16, que diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O nosso Deus, Ele se compadece de nós. O nosso Deus veio ao nosso encontro através de Jesus Cristo. Ele veio como Deus e também veio como homem. Ele escolheu fazer isso por nós por amor, e que nós possamos escolher nos apegar firmemente a Ele, não apenas hoje, mas por toda a nossa vida. Amém? Quero orar, agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse culto, por você que está aqui conosco, cultuando a Deus, ouvindo da palavra de Deus. Você aí na sua casa, onde você estiver, feche os teus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai querido, por essa oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, por saber, ó Pai, que o Senhor escolheu nos amar. O Senhor, ó Deus, não escolheu nos condenar, mas o Senhor enviou a Jesus Cristo como a única porta de salvação para nós. Obrigado, Deus querido, porque nessa noite, ou nesse dia, nós tivemos a oportunidade de ouvir acerca da Tua palavra e da Tua vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a nos apegarmos firmemente a esse Deus de amor e de misericórdia, que todos os dias tem possibilitado abrirmos os nossos olhos, tem nos dado vida e tem nos dado mais uma oportunidade para aprendermos e caminharmos com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus querido. Que a graça do Senhor, o amor do Senhor, a direção do Senhor seja conosco, seja com a tua igreja, seja com o teu povo, seja com todos aqueles, ó Pai, que têm ouvido a tua palavra e se apegado ao Senhor. Nós te agradecemos e te bendizemos. Que a tua paz, a tua proteção, a tua direção seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana para você, para sua família e até a próxima, em nome de Jesus. Igreja somos nós. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. A igreja somos nós. A igreja somos nós.